Muito bom dia, seja bem-vindo para mais um episódio do Putz, falei. Eu sou Gabriel Polo e estarei com você até o final dessa jornada. E o que isso significa? Significa que eu estarei aqui até mesmo quando você tiver alcançado os seus objetivos. Pois é, senhoras e senhores, estarei aqui incansavelmente até o final da sua jornada. Porque lembre-se, o final da sua jornada é o início da minha, e isso é muito poderoso, isso é muito importante, e é uma diretriz que eu tenho para minha trajetória, é uma diretriz que eu tenho para minha trajetória. Antes da gente começar, não esquece de me seguir no Instagram, @GabrielPolo, Pollo, ou seja, tem 2 L's, e não é Paulo, é Polo, Pollo, beleza? E hoje a gente vai aprender a agir como uma empresa ativista na construção e na gestão da marca pessoal. O que isso significa? Vamos parar de falar em código, né? Significa basicamente que a gente vai parar, não parar, né? Mas a gente vai começar a transformar esses objetivos aí em uma construção. A gente vai começar a construir, a gerir a nossa marca a partir daquilo que a gente construiu nos últimos episódios. Então, assim, toda vez que a gente fala de construção de marca pessoal, na gestão de marca pessoal, a gente tem que começar a pensar como uma gestão de uma grande empresa. Mas calma, não precisa se preocupar. Gerir uma grande empresa é mais simples do que pode parecer. Por quê? Porque toda grande empresa, toda empresa séria, ela tem setores, ou seja, ela tem segmentações, ou seja, ela tem divisões. E dentro dessas divisões, ela tem categorias. Então, por exemplo, que o RH de uma grande empresa faz? RH é recursos humanos, né? Ela tem ali um pouquinho de contabilidade, ela tem ali um pouco de gestão, ela tem ali a parte de capacitação, ela tem ali a parte de treinamentos para líderes, ela tem ali a parte de captação de novos talentos, ou seja, contratação de pessoas, demissão de pessoas. Aí tem a parte do financeiro, que é o quê? Aprovar pedido, fazer compra, fazer pagamento, fazer emissão de nota, de boleto, enfim. A gente tem a parte administrativa, que é o quê? É gerenciar todos esses campos. A gente tem os diretores de marketing, que é o quê? Quem vai dar as coordenadas para o time de marketing fazer as ações, fazerem as propagandas, fazerem ali as promoções dos produtos. A gente tem o pessoal de produtos, que vai ser responsável por captar pesquisa, por ver como que está o mercado, se está frio, se está quente, se está bom. Enfim, a gente tem vários segmentos e cada segmento tem uma função. Então a gente vai começar a olhar para a gente mesmo, como uma grande empresa. Claro, a gente tem que se preocupar com as coisas do mês, que é conta, salário, com, sei lá, com o mercado, enfim. Mas a gente tem que se preocupar com coisas que podem ser feitas agora, que vão render para a gente no futuro. Que seriam o quê? Equipamentos novos, treinamentos, cursos, até roupas mesmo, porque roupa faz parte da nossa imagem pessoal, ou seja, está diretamente ligado à nossa percepção de marca pessoal. Então a gente tem que se preocupar muito com essas duas coisas, que é as preocupações de hoje e com as preocupações de amanhã ou depois de amanhã. E aí eu pergunto para você, o que eu estou fazendo hoje pelo longo prazo da minha carreira? Aliás, né? O que você está fazendo hoje pelo longo prazo da sua carreira? Porque se a gente se preocupar só em pagar as contas, só com as preocupações do dia a dia, o que vai acontecer a longo prazo? Nada, a gente vai só andar, andar, andar e não vai ter chego em lugar nenhum. Por quê? A gente não estava tendo uma diretriz e nós não estávamos tendo um plano para conseguir chegar nesse objetivo que a gente tinha, nessa diretriz que a gente estava causando. E o que isso significa? Significa que a gente não está gerindo, a gente só está existindo. São coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, beleza. Decidi que eu vou fazer um curso que vai, daqui a alguns anos, ou quando eu terminar o curso, eu certamente vou conseguir, com esse curso, prestar um concurso novo, conseguir uma vaga nova, enfim. E beleza. Ou seja, é um curso válido. Agora sim, eu vou fazer um curso porque,
sei lá, a empresa quer para eu subir de cargo, enfim. Aí eu te pergunto, será que esse certificado a mais no seu currículo, não vai mudar nada se você não souber para onde você está indo? Beleza, você pode até mudar de cargo, mas e a longo prazo? Será que é realmente isso que você quer? Será que você quer se tornar o gerente da sua nova função? Será que você quer se tornar o diretor dessa função que você tá? Ou você quer outra coisa para sua vida? Então, assim, um certificado a mais ou um certificado a menos no currículo não vai mudar nada se você não souber para onde você está indo. Então, não adianta também você querer fazer cursos à toa, treinamentos à toa, só para encher currículo, se ele não tiver um propósito de verdade, tá bom? Isso é uma coisa muito forte, é uma coisa muito séria e que muitas vezes as pessoas não percebem, não conseguem entender. Elas só vão fazendo, 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 fazendo. Numa das empresas que eu tenho, aí eu comecei a contratar treinamentos, pelo menos uma vez por mês. E assim, tá chegando um momento que eu já não sei mais direito, eu tenho que avaliar isso muito bem, quais eu chamo para poder ter. Por quê? Porque eu preciso entender a demanda que tem no momento, alinhar isso de acordo com o posicionamento que eu quero ter no futuro, de acordo com a imagem que eu quero passar para os clientes, para os colaboradores também no futuro. Então, assim, o melhor investimento para agora é parar de reagir no impulso e pensar estrategicamente na sua marca. Como assim? Ah, puta, eu assisti aquele lançamento que o cara fez ali na internet essa semana sobre, sei lá, um gosto pessoal seu, sei lá, sommelier de perfume, não sei nem se esse é o nome, vai, vamos supor. Porque eu adoro perfume e tal, e eu quero entender a essência e tal, beleza. Porra, massa. Mas assim, você trabalha no financeiro de uma empresa. Até que ponto que vai valer a pena você fazer esse curso? De âmbito profissional, por exemplo. Você quer mudar de área? Você quer abrir uma empresa de perfume? O que você quer com isso? Ah, não, é só pro meu hobby. Ah, não, beleza, então não vai pro currículo. Por quê? Porque senão você vira um cara que sabe fazer tudo, mas não faz nada, e aí você fica meio perdido, e as pessoas falam: "Tá, mas o que essa pessoa quer? O que essa pessoa faz? O que essa pessoa acha que ela vai fazer?", enfim, fica a coisa meio turbulenta, sabe. Então, assim, o melhor investimento por agora é parar de reagir no impulso e pensar estrategicamente na marca, até porque, às vezes você pega esse dinheiro, e na semana seguinte sai um treinamento para você que você estava precisando para poder, sei lá, conseguir aquela vaga que você quer, que você acha estrategicamente correta para o seu futuro. E aí você gastou essa grana que você tinha com treinamento, com curso, nesse de perfume, por exemplo. E aí a gente vai para um ponto que é o quê? É tentar descobrir o que te impede de avançar e quais são as oportunidades e os desafios que você tem para poder evoluir nessa sua carreira, nessa sua marca pessoal. Como assim? Por exemplo, às vezes, você tem um chefe que tá meio ultrapassado, que não tá muito atento com as coisas, enfim, e você percebeu que isso tá te impedindo de avançar. Por quê? Porque por mais que você dê ideias, por mais que você fale, por mais que você tenta mostrar algum sinal de iniciativa, você sempre é cortado, você sempre é podado. Ou seja, isso te impede de avançar. E isso é um desafio. E quais são as oportunidades que isso te mostra? Será que se você, de repente, começar a educar esse chefe de maneira muito sutil, muito subjetiva, não seja uma alternativa? Será que você começar a mostrar saídas diferentes, mostrar pontos de vista diferentes para o RH da sua empresa, por exemplo, não seja interessante? Será que se você perceber alguma deficiência dessa e querer, por exemplo, dar um treinamento gratuito ou se prontificar, falar: "Ô, eu posso fazer uma palestra aqui de 1 a 2 horas aqui para vocês, para poder mostrar um ponto de vista? Posso apresentar uma ideia nova que eu tive aqui para vocês, para os diretores?". Por quê? Porque você vai estar
perpetuando um valor. Um valor de falar, não, aquele cara lá, ele tá disposto a fazer alguma coisa boa. Às vezes as pessoas acham sua ideia uma bosta, mas só de você ter a proatividade, só de você ter a iniciativa, já conta muito. E as pessoas percebem isso, porque você está perpetuando um valor. Está perpetuando um valor. E aí eu te pergunto, o que falta para sua carreira deslanchar? O que falta para você ter um diferencial no mercado? Por que eu pergunto isso? Porque assim, às vezes as pessoas falam, se eu tivesse aquela casa, minha vida ia ser bem melhor. Se eu tivesse aquele carro, com certeza eu ia conseguir um casamento dos sonhos. Se eu tivesse tanta grana na minha conta, certamente eu seria feliz. Se eu tivesse tal coisa. Beleza. O que falta para você ter a sua carreira dos sonhos? É complexo isso, né? Por quê? Porque certamente você nunca parou para pensar nisso. Você já parou para refletir? Você sempre pensa na sua vida pessoal, fala: "Nossa senhora, o dia que eu tiver aquela casa na praia, estourei. Nossa senhora, o dia que eu tiver aquele carro, eu fico com qualquer pessoa que eu quiser na rua". Mano, você já foi jovem, você já foi criança, você sabe. É assim que pensa a cabeça, não tem jeito. É assim, em algum momento, pelo menos algum amigo você teve que pensar assim, desse jeito. E aí eu te pergunto, você já pensou dessa maneira pra sua carreira? E aí fica tudo mais limpo, tudo mais claro. Ei, ei, ei. Se você parar pra pensar, ei, se eu tivesse aquele treinamento, se eu tivesse aquele curso, se eu tivesse aquela especialização, aí minha carreira ia ser de um jeito que, meu Deus do céu, nem eu conseguiria explicar. Então, faça. Você já sabe. No fundo, no fundo, no fundo. Ó, até arrepiei agora aqui, não é nem zoeira. No fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que precisa fazer para poder chegar onde quer. Só que, mais uma vez, repetindo, o nosso cérebro é preguiçoso demais. E aí, o que a gente tem que fazer? Vencer a nossa própria cabeça. E como que a gente faz isso? Tomando governo da nossa vida. E como que a gente faz isso? Nos policiando, nos percebendo. Como assim? Eu tenho um problema muito sério com o acordar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir, mas muito mesmo. Então, assim, o despertador toca, eu simplesmente boto no modo soneca e volto pra cama. É isso que eu faço, normalmente. O que eu comecei a fazer desde a primeira semana de janeiro? Colocar o despertador do celular e colocar mais um despertador, não no celular, mas tipo, sei lá, no tablet, no computador, enfim, outro lugar, bem longe da minha cama, bem longe da minha cama. Eu vou ter que, no mínimo, levantar pra desligar o despertador. E aí eu levantou, já era, mano, acordou. Você entendeu? É estratégias que eu usei pra burlar minha própria cabeça, meu próprio corpo, porque senão eu não vou ganhar de mim mesmo. E não tem pior derrota do que a gente perder pra si mesmo. De verdade, não tem pior derrota do que perder pra si mesmo. Porque se a gente perde pra gente mesmo, significa que a gente não é capaz nem de chamar alguém pra uma luta, nem de chamar alguém pra uma outra batalha, porque a gente não é capaz de se autopoliciar, de se autovencer. Vício é assim que funciona. Manias, hábitos são assim que funciona. Gente, a vida é assim. Hoje a gente tá no começo de fevereiro aqui, na segunda semana de fevereiro, e eu já naturalmente comecei a acordar um pouco mais cedo do que o normal, que eu acordava ano passado, por exemplo, em 2023. Por quê? Porque tá nascendo um hábito em mim. E aí, o que eu faço nas manhãs que eu acordo cedão? Vou andar de bicicleta, leio um livro, gravo esse podcast, enfim, faço uma série de coisas que antes não dava tempo de eu fazer. Simplesmente isso. E aí a gente entra no outro ponto. Como que tem sido a sua proatividade diante do mercado e seus futuros clientes? O que seria diante o mercado? Diante as pessoas que têm a grana, que são donas do jogo. Então, por exemplo, você trabalha numa farmácia? Beleza. Quem que é o mercado? Os farmacêuticos, a indústria farmacêutica, os balconistas, enfim. E aí você vai nichar de acordo com o que você procura, né? Que você precisa. Mas é isso, o mercado é quem tá com a grana. O mercado é quem tem o dinheiro, quem manda no jogo.
E quem que são os futuros clientes? O público que você vende. Ou seja, eu sou um farmacêutico, massa. Então você vende o seu serviço para o dono da farmácia. Você tem sido proativo para esse seu público? Para esse dono da farmácia ou para as outras farmácias? Eu sou açougueiro, beleza. Você tem sido proativo para os seus clientes ou para o seu patrão? Eu sou médico, beleza. Você tem sido proativo? Gente, de verdade, a partir do momento que a gente começa a se tornar cada vez mais proativo, a gente aumenta a nossa percepção de valor e a gente aumenta a nossa importância dentro de um lugar. Se a gente é sempre o subordinado, é sempre a pessoa mandada, é sempre a pessoa que é delegada, a gente tem uma percepção de valor totalmente diferente. E a gente não é valorizado como a pessoa que é proativa. Então, a chance da gente subir para um cargo de liderança, a chance de a gente subir para um cargo de alta visibilidade é bem menor. Ou seja, primeiro, a gente não vai conseguir se destacar como marca, porque a gente vai ser um commodity. Lembra do commodity, que é um produto tradicional, que as pessoas brigam por preço, e ao invés de qualidade, ao invés de percepção de valor? Então a gente vai se tornar um commodity, ao invés de se tornar um produto essencial, como por exemplo, como posso tentar, um café gourmet, por exemplo. Um commodity, um café normal é um commodity, aquele café pilão extra torrado é um commodity. Por quê? Porque tem um valor específico para cada saca. Sei lá, não sei quanto que custa, mas vamos supor que é R$40 a saca, com 40 quilos. Um café gourmet, o, o, o pacote com 500 gramas custa R$40. Por quê? Porque ele tem uma percepção de valor diferenciada. Por quê? Porque ele é um café 100% arábica, ele é um café que não tem a torra forte, é um café com torra média, é um café com grãos selecionados. Enfim, é diferenciado um produto, é um produto diferenciado. Então, toda vez que a gente se torna proativo, a gente se torna esse café gourmet do nosso ambiente profissional. É meio doideira isso, né? Talvez não faça tanto sentido agora, mas eu quero que você reflita sobre isso. Seja diferente. Tenha um diferencial. Eu sei que todo mundo faz a mesma coisa, beleza. O que você pode fazer para se destacar de maneira positiva? Faça, simplesmente faça. Saia do padrão, não vire commodity, vire um produto diferenciado. Onde você tem aplicado o seu tempo? Como que você tem gerido o seu tempo? Você tem feito coisas que vão te gerar valor? O que seria aplicar o tempo, gerir o tempo e fazer coisas que vão te gerar valor? Por exemplo, você está gastando aqui alguns minutos do seu dia ouvindo sobre um discorrer sobre um capítulo de livro, uma opinião sobre um capítulo de livro e alguns pontuamentos sobre um capítulo de livro. Ou seja, você está investindo o seu tempo em algum conhecimento, claro, com um pouquinho de opinião, mas, de grosso modo, de uma percepção, de um resumo de um capítulo de livro. Ou seja, você está gerando valor com esse tempo que você está ouvindo. Massa, massa. Por quê? Você está adquirindo conhecimento que você vai usar na sua vida profissional. Ou seja, com os ensinamentos que está sendo passado, você vai conseguir evoluir a sua vida profissional, vai conseguir um aumento, vai conseguir uma promoção, vai conseguir se destacar no mercado de maneira geral. Beleza. O tempo que você fica na Netflix, você poderia estar fazendo alguma coisa que iria mudar a sua vida definitivamente? Por exemplo, um exercício físico, cuidar do seu corpo, cuidar do templo que Deus te deu para o teu espírito, para tua alma morar? Não, não tenho. Você tem lido um livro nesse tempo que você fica ocioso no celular? Não, não tenho, porque, não consigo ler. Eu também não conseguia ler. O que eu estou fazendo? Eu pego um capítulo todo dia e faço um resumo. Simples assim. E aí, uma outra forma de eu conseguir absorver esse capítulo é fazendo esse podcast, que nas primeiras semanas ali de janeiro, no primeiro mês de janeiro ali, eram lives. Agora eu tô transformando isso em podcast. Por quê? Porque eu quero que fique para sempre, que as pessoas consigam escutar, independente se eu estiver lá ou não. Entende? Quero que seja uma coisa maior. Por quê?
Porque eu estou aplicando o meu tempo, estou gerindo o meu tempo de uma maneira que eu consiga aprender. Tudo isso é para o meu aprendizado. É uma coisa extremamente egoísta que eu estou fazendo. Mas é uma maneira egoísta de transbordo que eu encontrei. Ou seja, de me favorecer e principalmente favorecer vocês ouvintes. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer que acho que ninguém faz dessa maneira que eu tô fazendo, tão explícita assim e mais detalhada possível. Normalmente as pessoas leem um livro e fazem um apanhadão geral. Tô fazendo por capítulo, então é muito rico, é muito detalhado. Eu tô fazendo exercício físico quando eu acordo de manhã. Eu não fazia. Eu não fazia. Ou seja, eu tô gerindo meu tempo de uma maneira que vai me gerar valor pessoal. Por quê? Se a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente. Se eu leio, eu cuido da minha mente. E aí, se eu tô com um corpo bom, com a cabeça boa, e eu tô, sei lá, frequentando alguma religião, pô, eu tô cuidando das minhas 3 esferas mais importantes, que é corpo, mente e espírito. Gente, uma pessoa que cuida dessas 3 coisas se torna uma pessoa imbatível a longo prazo. Simplesmente isso, simplesmente assim. E aí eu te pergunto, que tipo de investimento de longo prazo que você está fazendo na sua marca pessoal e na sua carreira? Que tipo de investimento a longo prazo? Gente, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo ou que já ouviram, enfim, infelizmente está no barco das commodities. Tá batalhando por preço ali só. Vocês precisam investir em vocês, na carreira de vocês. Escutem os episódios anteriores. Trace objetivos, trace grandes metas e dentro dessas metas tenham submetas. Por quê? Porque isso vai tirar diretrizes calculáveis e mensuráveis para você conseguir evoluir na sua carreira, na sua vida. Antes, o tempo de casa contava muito. Então, por exemplo, a pessoa entrava na empresa como office boy, 30 anos depois ela estava lá, estava no cargo de liderança. Só por conta disso. E hoje é o contrário, gente. Hoje é o contrário. Hoje o mercado está muito aquecido. Tem muita gente que está batendo de frente com todo mundo. Todo semestre se formam, sei lá, quantas mil engenheiros, quantos mil médicos, quantos mil advogados, quantos mil arquitetos. Então, assim, se você é um cara normal, uma pessoa normal, eu sinto muito em lhe informar. Mas você é só mais um. Ou seja, commodity. Commodity. Hoje é o contrário, a oferta é muito vasta. E por isso que as empresas querem os melhores, que têm uma boa reputação pessoal. Que é o que eu falei. Gente, tá o tempo todo gente se formando novo, com tecnologia nova, com conhecimentos novos, enfim. Vamos lá se atualizar. E aí, eu vou te dar uma dica. Faça investimento que te traga ROI. O que é ROI? O que é ROI? Meu Deus do céu, ROI. ROI é roer as coisas. Não, não é. ROI é retorno obtido de acordo com o investimento. Retorno obtido do investimento. Ou seja, se eu investir num curso R$1.000, qual que é o retorno que esse curso me dá a longo prazo, a médio e longo prazo? Ah, um cargo novo? Massa, então eu vou ganhar pelo menos 2.000 a mais por mês. Então vale a pena. É essa conta que a gente tem que fazer, sabe? O que eu vou fazer que vai me dar retorno no futuro? Por quê? A gente tem que sair da média. A média é ruim, a média é normal. Todo mundo é média, todo mundo é normal. Sempre vai ter alguém melhor. Então, assim, você tem que dar o seu melhor de propósito. Não às vezes, é de propósito o tempo todo. O normal tem preço normal. É commodity, arroz, é feijão, é café. Mais uma vez eu te provoco. Você faz o diferente para ser a diferença? Você assume riscos? Você assume riscos para ser diferente? Você está disposto a assumir riscos? Gente, decisão muda destino. Decisão muda o destino da gente, gente. É. Se tomar uma decisão hoje, uma fala hoje, pode ter certeza que amanhã ou depois ela vai voltar contra você. Ou seja,
pense bem antes de tomar a decisão com a sua marca pessoal, com o seu branding, o personal branding. Isso é muito importante, fechou? O episódio de hoje vai ficar por aqui. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Gabriel Polo. Não esquece de me seguir no Instagram para ter mais contato comigo. Meu Instagram é @GabrielPolo, Polo com 2 L's, P-O-L-L-O. É uma satisfação pessoal enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E até amanhã, às 7 horas da manhã. Um beijo e tchau. Amanhã a gente vai falar sobre conquistar o poder para sua marca pessoal. Então, 7 horas da manhã, espero você aqui. E um beijo. Tchau.